Vamos para mais um dia da nossa semana bíblica. Hoje quero falar dos gêneros literários, tipos de texto, de algumas noções de interpretação, mas queria antes complementar algumas coisas que faltaram do último dia e algumas dúvidas que aparecem quanto ao texto bíblico, falando da história do texto bíblico. Faltou falar das línguas, apesar de que eu já tinha comentado também, mas muita gente fica com dúvida assim, que língua foi escrita a Bíblia? Onde foi escrito? Já falei, o texto bíblico todo foi escrito ali naquela região da Palestina, os textos gregos nas colônias gregas, Alexandria. Então, temos o Antigo Testamento escrito todo em hebraico, com alguns trechos em grego, posteriormente traduzidos todos para o grego, já antes de Cristo, né? E alguns poucos trechos do Antigo Testamento em aramaico. Então temos hebraico, aramaico e grego no Antigo Testamento. A maior parte em hebraico, uma parte mínima em aramaico e alguns textos em grego. Porém, utilizamos todo o texto grego. A Bíblia foi toda traduzida no Antigo Testamento para o grego, versão que a gente chama de Septuaginta. Que tem aquela história lá que em Alexandria, 70 sábios, daí vem o nome Septuaginta, né? 70, traduziram os textos hebraicos e aramaicos para o grego. O Novo Testamento todo escrito em grego. Já falei também, não é o grego clássico, é o grego mais popular, chamado koiné. Significa comum ou vulgar. Isso, todo o texto do Novo Testamento em grego. Assim, se discute se São Mateus foi escrito em hebraico, mas não tem nenhuma prova sobre isso, mas ele utiliza muitos termos semíticos, né, do hebraico, mas porque Mateus era um judeu, era daquela região, e ele escreve para judeus, então ele utiliza muito disso. Pode ser, quem sabe, isso não interessa para nós, que ele tenha rascunhado em aramaico ou em hebraico e depois transcreveu para o grego, que era a língua internacional da época, né? Mas o texto que chegou até nós, do Novo Testamento todo, foi todo em grego. Posteriormente, isso vai ser traduzido para as mais diversas línguas, né? Ao decorrer dos séculos aí. Começa ali com o latim, porque já estava numa transição do grego para o latim como língua oficial, né? Já desde o ano 63 a.C. já é um período de dominação romana, e o Império Romano vai crescer ali até o século V, VI, e então o grego vai perdendo espaço para o latim, e ali no século IV e V começam as traduções para o latim. A mais conhecida é de São Jerônimo, foi feita a pedido do próprio Papa, o Papa Dámaso, que pediu a São Jerônimo que traduzisse toda a Bíblia para o latim. E foi chamada de Bíblia tradução Vulgata, quer dizer também vulgar, popular. Então aí a gente percebe a preocupação da igreja que o texto bíblico, a mensagem bíblica chegasse ao povo, porque já se estava utilizando o latim na pregação, no todo o Império Romano. E os textos ainda estavam em grego, em hebraico. Então ficava muito à mercê da tradução do próprio padre, do próprio pregador, que teria que conhecer ali a história e contar do seu jeito, né? Então, a preocupação da igreja em transmitir fielmente a doutrina fez com que
todos os textos fossem traduzidos para o latim. Depois, o latim vai perdendo espaço e vão aparecendo já no segundo milênio, depois do ano 1000, bem depois, as traduções para as línguas nacionais. É uma mentira que dizem que Lutero foi o primeiro a traduzir a Bíblia, porque já existiam, nasceu o próprio alemão, né? Lutero traduziu para o alemão, já existia uma Bíblia traduzida para o alemão antes de Lutero, e uma Bíblia católica. Então, foi ali nessa época de Renascimento que começaram a se consolidar as línguas nacionais. Então, foi a partir daí que foram surgindo outras traduções. A igreja sempre se preocupou em levar o texto ao povo. Mas, na época, não tanto na questão da escrita, porque não existia a gráfica, tinha essa dificuldade. Então, veio a preocupação primeira era com a doutrina, com o ensinamento. E o pregador ali, ele conhecia o texto bíblico no seu original ou no latim, e ele então transmitia ao povo aquilo que ele sabia, aquilo que ele mesmo lia. Quando era um pregador mais culto, também tinha pregador que não era culto, às vezes nem sabia ler, mas pregava aquilo que ouvia. E assim a igreja sobreviveu, assim a igreja transmitiu a sua mensagem, a salvação, principalmente pelos sacramentos e pela pregação. Outra dúvida que aparece é sobre os originais. Eu já falei que não temos nenhum original, mas temos milhares de cópias, pergaminhos, papiros, chamados códices, que é a transcrição ali dos copistas. E isso aí temos milhares nos museus, bibliotecas do Vaticano, temos em Jerusalém, lá na Alexandria, e nos diversos museus do mundo inteiro temos muitas cópias antigas aí do século 2, 3, 4, 5 principalmente. A partir do século 5 temos praticamente todos os textos. Veio também uma descoberta recente aí, mais ou menos recente, na década de 1950, dos manuscritos de Qumran, né, uma região ali da Palestina, do Mar Morto, né? Ali tinha uma comunidade ali de judeus que preservaram muitos textos, não só textos bíblicos, mas também a maioria dos textos bíblicos antigos em rolos ali, em pergaminhos, dentro de jarros ali que ficaram enterrados numa gruta, e por isso ficaram muito preservados. E isso foi uma descoberta importante porque fez perceber que os textos que nós temos hoje são os mesmos textos antigos. Assim, as cópias são muito fiéis, né? Isso ajuda muito os pesquisadores a garantir que os textos bíblicos que nós temos hoje são muito fiéis, são realmente uma transmissão bem fiel dos autores originais. Pois então, o tema de hoje seria os textos, os gêneros literários, como isso nos ajuda a entender a Bíblia, né? Já dissemos aqui que a Bíblia é um todo, uma unidade, que importa mais é o conteúdo da Bíblia inteira, né, com a sua centralidade em Cristo, do que os textos isoladamente. Mas quando a gente lê um texto, a gente deve ter em mente que existem ali gêneros literários, condicionamentos históricos, geográficos, porque Deus escreveu através de mãos humanas. Ele inspirou, e essa inspiração ela não é um ditado, não é uma mágica que Deus faz para a pessoa escrever ali o que ele quer, mas é realmente apenas um desejo que Deus tem e que acontece de que o ser humano,
o autor bíblico humano está escrevendo é exatamente o que Deus queria que fosse escrito, apesar das dificuldades, das debilidades do autor humano. E o autor humano escreve ali de modo humano. Ele escreve aquilo que ele quer escrever, mas que no fundo é garantido por Deus, que é de autoria também divina. Então, a autoria da Bíblia é divina e humana. Dentro desse modo de escrever humano, temos os gêneros literários. Então, o autor bíblico, ele escreve, às vezes, uma história, uma crônica. Então, temos textos históricos, ele queria relatar os acontecimentos históricos, por exemplo, lá do Antigo Testamento, as crônicas dos reis, a história mesmo, né? A história humana. E dentro dessa história humana, a gente capta a mensagem divina. Temos textos históricos também no Novo. Os evangelhos são textos históricos no seu conjunto. São relatos daquilo que aconteceu na vida de Jesus. Os Atos dos Apóstolos são textos históricos. Mas dentro desses textos temos vários outros gêneros literários. Temos gêneros, textos proféticos, né, que é um texto profético, aquilo que é um profeta ou escritor bíblico, pregador, ele está denunciando algo, ele está alertando para algo, né? São textos proféticos. Dentro do gênero profético, temos, por exemplo, o gênero apocalíptico, é um tipo de profecia. Que é o gênero apocalíptico? É um tipo de texto com enigmas, com uma mensagem cifrada, assim, para que apenas quem conhece aquele tipo de mensagem entenda, né? Então, temos no Antigo Testamento o livro de Daniel, com vários textos apocalípticos, né? E no Novo Testamento o Apocalipse, né? Apocalipse quer dizer revelação. Então, a dúvida que muita gente tem, talvez o livro mais difícil da Bíblia, porque se tem uma ideia de que o Apocalipse está falando do futuro. Mas isso não é absolutamente verdade. O texto bíblico tem sua finalidade, primeiramente, no tempo presente do autor. São João no Apocalipse está falando para a sua comunidade cristã. Então, aí já entramos nos sentidos do texto, né? O sentido literal primeiro do texto, aquilo que o autor quis dizer, em primeiro lugar, foi uma mensagem para os seus destinatários imediatos, aqueles cristãos ali do seu entorno, dos seus destinatários mais próximos. Mas temos o segundo sentido do texto bíblico, que é o sentido espiritual, o sentido místico, né, alegórico, doutrinário, que fala para nós hoje também, lá 2000 anos depois, né? Então, o texto do Apocalipse, por exemplo, fala em primeiro lugar para aquela comunidade cristã que estava sendo perseguida. Então, ele fala da perseguição, fala de catástrofe, fala de guerra para aquele povo. Mas, obviamente, podemos tomar essa mensagem para nós hoje. O mesmo que ele diz lá vale para nós hoje. O mesmo que ele dizia lá para aqueles cristãos do primeiro século pode servir para nós hoje, quando ele fala da esperança, da salvação, da volta de Cristo. Mas a gente não precisa se preocupar com detalhes que ele conta no seu texto, que é uma mensagem cifrada, uma mensagem apocalíptica, o gênero apocalíptico, porque a gente pode se confundir. Se ele está falando de um anticristo lá, ele está falando para aquela época. Então, tinha um anticristo naquela época. E ele fala que virá outro. Será hoje? Será amanhã? Agora, se você interpreta isso no conjunto das Escrituras, no que o próprio Cristo falou, você perde um pouco dessa preocupação. Porque Jesus diz, ninguém sabe o dia e nem a hora. Nem o Filho, somente o Pai. Então é vão aí a gente tentar aplicar
uma mensagem bíblica qualquer para o nosso tempo atual, de maneira estrita, apocalíptica, né? Falando que esse é o anticristo, mas que o fim do mundo é agora, porque não era esse o intuito do autor bíblico e muito menos de Deus. O intuito era alertar, um texto profético, apocalíptico. O intuito é fazer você vigiar, fazer você prestar atenção na sua vida, né? Continuando nos gêneros literários, temos textos poéticos, hinos, cânticos, né? Com o intuito de louvar a Deus, de rezar na Assembleia, tanto no Antigo Testamento como no Novo temos hinos, né? Hinos de louvor, hinos de arrependimento, de penitência, hinos diversos. Então, são textos praticamente litúrgicos, né? Os salmos são um exemplo mais perfeito disso, que a gente usa até hoje nas nossas liturgias. Mas também temos muitos outros hinos no Novo Testamento. Lembro que a carta aos Filipenses tem um hino cristológico, né? Fala da divindade de Cristo, que se esvaziou. São hinos, né? São textos poéticos, às vezes musicados. Não temos aí a música, a partitura, não existia naquela época. Mas os salmos, por exemplo, a gente herdou a tradição musical dos salmos, dos judeus, os modos gregos, veio a dar no nosso canto gregoriano, que é um modo de cantar os textos sagrados na igreja. Temos textos jurídicos, né? Aí logo vem à mente o Levítico, os Números, principalmente o Levítico, né? E Deuteronômio, que são textos legislativos, os próprios 10 mandamentos, não matarás, são textos legislativos. E no Levítico, principalmente, aparece assim, até coisas que a gente vê que foram feitos para aquela época, não valem mais para nós hoje. Mas por que está na Bíblia? Porque a gente tem que ver essa evolução do povo de Deus, né? Deus estava preparando, então naquele momento era necessário aquele tipo de lei. Jesus mesmo conta o caso do divórcio, né? Alguém pergunta, mas por que Moisés permitiu o divórcio? Aí ele responde, foi por causa da dureza do coração do povo, né? Naquele momento tinha que ser assim, mas agora não mais. Ouviste o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Então vai havendo essa evolução do povo, não da doutrina. A doutrina é a mesma, só que o povo ainda não estava preparado para a plenitude da doutrina. Por isso, essa evolução nos textos também jurídicos. Temos os textos sapienciais, provérbios, os próprios salmos, Eclesiastes, são textos sapienciais, ditos populares, a sabedoria do povo, que no fundo vem de Deus. Enfim, aí se você vai aprofundando no texto, a gente tem que ver até assim, o tipo de palavra que foi usado, né? Isso é trabalho de especialista, mas é bom a gente ter alguma noção disso. Porque a gente sabe, a gente tem palavras que têm um sentido único, outras que têm vários sentidos, né? Palavras unívocas e equívocas. Por exemplo, manga. O que é manga? Pode ser uma fruta, pode ser uma parte da roupa. Então, tem que ver o contexto, assim, o que significa aqui. Aqui eu lembro daquela discussão que sempre tem, assim, ó, é mais fácil passar um camelo no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí fica discutindo o que quer dizer o buraco da agulha. Uns falam que é um buraco no muro, outros falam que é o buraco da agulha mesmo. Assim. O que isso importa para nós? Esse é o exemplo do tipo de palavra, assim. Fica tentando entender a palavra, mas esquece da mensagem, do significado da mensagem. Uma expressão ali
que naquele tempo talvez fosse mais clara, que foi usada por Jesus, veio para o nosso texto, que hoje a gente não entende, mas a gente entende a mensagem. É preciso um esforço muito maior daquele que é apegado às riquezas para entrar no reino dos céus. Outro exemplo, a palavra irmão. Qual é o significado de irmão? Temos o significado de irmão, filhos, aquele que é filho do mesmo pai e da mesma mãe. Temos o significado de irmão, aquele que é alguém próximo, né? Por exemplo, o mandamento é amar os irmãos. Eu vou amar somente os filhos do meu pai e da minha mãe? Não, é amar as pessoas. Então, irmãos aí tem um sentido mais amplo também. Então, eu preciso ver no contexto o que significa a palavra, se é no sentido unívoco, equívoco, análogo, né? E aplicar isso no conjunto das escrituras na doutrina. Lembrei de outro exemplo, se odiar no texto bíblico, Jesus diz assim, se você não odeia seu pai e sua mãe e ama a Deus, o texto bíblico está escrito assim, mas a gente pesquisa e vê que é uma expressão própria da língua, própria do sistema ali semítico. Não existia um comparativo, né, que a gente tem hoje. Na nossa tradução, pelo menos as boas bíblias, está nos termos que a gente entende hoje. Se você ama mais ao pai e à mãe do que a Deus, né, então você deve amar mais a Deus. O sentido é esse. Não é que você tem que odiar no sentido de desejar o mal, mas você tem que amar mais a Deus. Então é preciso ficar atento a essas palavras que pode ter um sentido na língua original, pode ser um semitismo, né? Uma expressão que era bem entendida naquela época, mas que hoje nós não entendemos bem, mas que aí vem o trabalho de tradução, de nota, de rodapé, tudo isso para ajudar a gente a compreender o texto bíblico. Isso são os modos de empregar as diversas palavras. Tem umas figuras de linguagem. Quando fala de serpente, filhos da serpente, o que é? Filho da serpente, as filhotinhas de cobra? Não, é as pessoas más, né? Sepulcro caiado, são figuras de linguagem, né? Que às vezes no próprio texto explica, né? No caso do sepulcro caiado, Jesus mesmo explica que é a pessoa que parece uma coisa por fora, mas por dentro está podre, né? Também aí podre no sentido figurado, não é no sentido biológico, né? Temos que ver os contextos históricos também, isso já é claro, já comentei isso aqui. Os sentidos do texto. Os sentidos do texto é preciso... Vamos simplificar. Temos dois sentidos. O sentido literal, que é aquilo que o autor quis escrever, aquilo que ele quis dizer, de fato, em primeiro lugar, que é o sentido principal do texto, é o sentido literal. E o sentido espiritual é aquilo que podemos extrair do texto para nós, para a nossa vida, ou para um sentido mais amplo de doutrina. Então, alguns exemplos. O texto da Arca de Noé. Qual que é o sentido literal? É aquilo que está escrito que ocorreu, que Noé construiu uma arca para salvar sua família do dilúvio. Foi isso que ele fez. Mas temos aí alguns detalhes históricos que não temos como saber se é verdadeiro, como se deu, e temos esse sentido espiritual, que é o que podemos extrair dessa mensagem para nós ou para a doutrina.
que é, por exemplo, a arca pode ser uma figura da igreja que salva o povo do mundo do pecado. O texto da crucifixão de Jesus fala lá que o soldado perfurou o peito de Jesus e saiu sangue e água. Qual que é o sentido literal disso? É justamente o soldado, para certificar que Jesus estava morto, perfurou o peito de Jesus, atingindo o coração, e dali saiu sangue e água, porque já havia acabado, já tinham morrido, já tinha acabado todo o sangue, então sai dali as últimas gotas de sangue e sai água. Qual que é o sentido espiritual? Os santos padres exploraram muito esse trecho. Sentido espiritual que ali está consumada a nossa salvação, dali nasce a igreja propriamente com os seus sacramentos, né? Está consumada a salvação. Jesus então deixa para nós o seu sangue, o seu corpo morto e ressuscitado através da Eucaristia, e a água é sinal do batismo, pela qual a gente morre com Cristo na cruz e ressurge para uma vida nova, a vida da graça. Esse é o sentido espiritual desse texto. Então, para simplificar, temos esses dois sentidos. O sentido literal é o primeiro, é o real, válido para aquele contexto, para aquilo que o autor quis dizer, é o sentido sempre verdadeiro, né? Tirando ali, é claro, os sentidos das palavras, isso tudo que a gente já falou, o gênero literário, o contexto histórico, que temos que perceber ali para extrair também o sentido literal. E o sentido espiritual podemos explorar, podemos extrapolar aquilo que o autor quis dizer, sempre preservando a unidade da Sagrada Escritura e a correção da doutrina, né? Doutrina de fé, aquilo que a igreja já definiu em relação tanto ao texto quanto à doutrina. Esses sentidos do texto podem ser desdobrados em vários outros, mas aí é uma questão de mais estudo, mais específica, que não influencia muito para nós que queremos apenas ler e compreender melhor a Bíblia, ou ouvir na liturgia os textos bíblicos e compreender. Na liturgia a gente já tem uma grande facilidade, que é a explicação, né? Que é a homilia do padre, dos ministros consagrados e preparados para isso. Temos hoje grande facilidade de estudos bíblicos, de livros, mas temos que ter muito cuidado também com essas coisas. Não é porque é um padre que está falando que ele tem sempre a razão. Ele também é humano, ele também pode errar, ele também pode estar mal preparado. Eu também posso ter falado alguma coisa errada aqui. É preciso sempre ter esses cuidados, né? O texto bíblico não vem pronto, mastigado para a gente diretamente de Deus, porque ele tem que passar pelas vias humanas, né? Então, sempre passa por essas dificuldades que nós temos que fazer o esforço de entender corretamente, né? Ver que a Escritura é uma unidade, as Sagradas Escrituras, a Bíblia toda é uma unidade, com seu centro em Jesus Cristo, com a sua explicação na doutrina, né? Então, primeiramente, você tem que ser bem catequizado para entender a Bíblia. Você tem que entender aquilo que a igreja quer dizer quando explica aquele texto na liturgia, nas doutrinas, no catecismo, nos documentos da igreja. E, só para terminar essa questão dos sentidos do texto, o texto também tem um sentido, aí já dentro do sentido espiritual, tem o sentido moral, né? Aquilo que você deve fazer, né? Então, se o texto lá da lança
tem o sentido literal de que aquilo realmente ocorreu, tem o sentido espiritual de que a igreja foi ali fundada, né, com os sacramentos, e, para mim, o sentido moral, o que eu devo fazer com essa informação, né? Isso cabe aí a quem está lendo, quem está tentando interpretar, ou quem está pregando, explicar ou refletir, fazer a gente pensar o que eu faço com essa informação, com essa palavra de Deus, o que Deus quer dizer para mim com esse texto. Aí deixo para cada um, mas eu posso pensar, se Deus se encarnou, morreu na cruz, inaugurou a igreja, deixou ela com essa mensagem de salvação, com os sacramentos, para uma vida nova que nós temos que aproveitar isso. Aproveitar que somos cristãos, que fomos batizados, que temos acesso aos sacramentos. Aproveitar isso para a nossa salvação. Porque não adianta Jesus ter feito isso lá, ter morrido na cruz, se não quisermos, se não nos movemos a aproveitar essa mensagem, né? Então eu queria ouvir de vocês, ou ler aí nos comentários, as percepções de vocês quanto a tudo isso que estamos dizendo nesses dias. E se tem alguma dúvida, se eu falei algo errado, se precisa explicar melhor alguma coisa, o que devemos fazer então? No próximo vídeo, amanhã, eu vou deixar aí uma novidade, não é uma novidade, eu já vou adiantar. Eu vou abrir espaço no nosso mini curso de Lexio Divina, que já está lá, já existe, já é gratuito, mas eu vou abrir espaço aí para todos que estão acompanhando essa semana para se inscrever lá, para ter oportunidade de utilizar o fórum do nosso site de cursos para a gente discutir melhor isso, porque aqui fica um pouco difícil nos comentários da gente fazer uma coisa mais organizada e ficar registrado. Às vezes se perde o comentário aí. No fórum fica melhor. E aproveitar também lá o texto e os áudios do minicurso de Lexio Divina, que é inclusive algo que eu vou falar no próximo vídeo, assim, para já tentar finalizar mesmo assim, como ler a Bíblia, né? Quais métodos eu posso utilizar, o que eu devo fazer para ler a Bíblia, se existe uma sequência, como eu devo ler, enfim, são essas questões mais práticas que a gente vai tratar no próximo vídeo. Até lá!